Quase 20 para as 12 horas, 20 para o meio-dia, essas queimadas que a gente tem falado tanto aqui no jornal, queimadas no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, região Pantaneira, Amazonas, Cerrado, preocupam demais porque trazem prejuízos para a natureza, para os produtores e os problemas de saúde, minha gente, problemas respiratórios gravíssimos. Por isso a gente conversa agora com o infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Renato Kifuri. Doutor, primeiramente, obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. Nós vimos imagens terríveis, né? O dia que vira noite, uma fumaça danada, é fuligem, é poeira. Não tem como as pessoas se esconderem, né? Não tem como fugir. O que fazer para conseguir sobreviver a esses problemas de saúde? Você tem razão, né, Elisa? Isso impacta de maneira muito importante para a saúde de todos nós. Bom dia a você, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo na CNN. A respiração de um ar com tamanha concentração de poluentes, fuligem, né, que inclui o monóxido de carbono, o óxido nítrico, tantas outras substâncias aí presentes nessas queimadas, nesse céu poluído, são importantes irritantes das vias respiratórias. Então, quem respira um ar como esse, traz para dentro do seu nariz, da sua garganta, dos seus pulmões, substâncias que normalmente não estão presentes quando a gente... Viver em São Paulo já obviamente, numa grande metrópole como São Paulo, já traz uma poluição natural que não é, vamos dizer, já agride o nosso sistema respiratório. Em situações como essa, a exacerbação de todas dessas manifestações são grandes. O que fazer? Uma coisa que a gente aprendeu na pandemia, né, Elisa? Máscara, né? Quem está no meio de uma situação dessa, a máscara é um bom filtro respiratório. Umidificar o ar, né? Umidificar o ar para quem tem um umidificador, um vaporizador na sua casa ajuda. Quem não tem, uma bacia com água, quanto maior a superfície de troca ali da bacia, mais chance a gente tem de manter uma umidade dentro de casa. E, claro, lavagem dessas secreções, né? Soro fisiológico bastante ajuda e previne bastante essas complicações. Então, esse assunto, doutor, de dormir com o balde ao lado, isso funciona? Tem gente que diz assim, pega uma toalha, molha e deixa a toalha perto. Isso funciona também, uma toalha molhada? Funciona, Elisa. Funciona porque é vapor, né? Na verdade, é claro que um vaporizador produz muito mais vapor. Um chuveiro ligado quente também é outra estratégia muito cara, obviamente, para muitas pessoas, deixar um vapor produzido no chuveiro, mas funciona, umidifica o ar. E a toalha, uma bacia, funciona assim. Você umidifica o ar dentro do seu quarto, você melhora a condição respiratória. E, claro, nessas situações em bairros ou cidades onde a poluição é grande, fechar as janelas também, obviamente não deixar entrar dentro de casa ou deixar entrar a menor quantidade possível desses poluentes dentro de casa. Mais uma dúvida, doutor, esses efeitos no corpo, dessas alergias respiratórias por causa do tempo seco e tal, os efeitos eles podem se confundir com uma gripe, com um resfriado? Porque às vezes a pessoa está com uma alergia, mas fica com a sensação, acho que eu estou resfriado. É difícil às vezes de entender a diferença, né? Acho que todos nós já passamos por isso, né? Uma secreção nas vias aéreas e tem na dúvida, será que eu estou resfriado, a sua alergia? Às vezes confunde mesmo. Em geral, os quadros virais, né, que são infecciosos, eles têm sintomas muitas vezes sistêmicos, que nós chamamos, né? Então, você se sente mal, tem uma febre, uma dor de cabeça, acompanhando aí toda essa sintomatologia respiratória. Mas é importante destacar, Elisa, que nós não estamos falando só das alergias, né? As alergias, obviamente, é o grande... É o que leva a maior parte dessas pessoas que estão buscando serviço de saúde agora com muito mais frequência a buscar o atendimento. Conjuntivite alérgica, rinite alérgica, mas essas poluentes entram no nosso organismo e, além de irritar as vias aéreas, predispõem a entrada de bactérias, de pneumonias, de exacerbação de doenças crônicas que o indivíduo já tem. Então, um asmático entra em crise de asma, quem tem uma doença crônica, um enfisematoso, um fumante, um senhor de mais idade, também pode ter seu quadro agravado, seu quadro cardíaco, inclusive. E lógico que quanto maior o tempo de exposição no longo prazo, nós estamos falando aí de complicações até mais graves, como câncer e tudo mais. Então, as doenças alérgicas são as primeiras a darem a cara numa sintomatologia, num momento como esse, com esses sintomas alérgicos.
mas vai além disso. Não estamos falando só de rinite, as complicações que vêm dessas alergias, as sinusites, otites, pneumonias, não são raras não em quadros como esses. Doutor Renato Kifuri, saudade de quando a gente era jovem, né? Não adoecia, nada acontecia, vira a noite, tudo bem. Hoje em dia, você passa a noite acordado, fica uma semana doente, minha gente. A idade é uma loucura com os nossos corpos. Doutor Renato, muito obrigada pela gentileza, hein? Eu que agradeço, Elisa. E mais um fenômeno para a gente ir prestando atenção, né, Elisa? Acabamos de ver o Rio Grande do Sul, acabamos de ver tragédias como essas, e a gente precisa começar a aprender a modificar esse cenário e não ficar só correndo atrás e tratando tantos problemas que a gente tem enfrentado aí. Vamos em frente. Meio ambiente. Muito obrigada, doutor. Um abraço, hein? Um abraço.